18 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Temos muitas notícias, né? Claro, o assunto principal, não se fala em outra coisa, é a anistia. Ou um assunto que também saiu e é importante, que Eduardo Bolsonaro quer usar uma lei de Donald Trump para salvar Jair Messias Bolsonaro. E uma notícia que saiu agorinha, que o União Brasil e o PP deram 24 horas para que seus filiados abandonem o governo do Inácio. Tudo isto nesse vídeo que eu quero trazer a vocês. Olha só, claro, depois que o União Brasil e o PP se uniram, formaram aí o maior partido dentro do Congresso Nacional, e como todos eles se juntaram ontem para a aprovação de uma anistia, conforme foi anunciado pelos parlamentares e por um vídeo que o próprio Nicolas colocou com todos os parlamentares juntos, claro que essa pressão contra o Inácio tende a crescer. Vai crescer e muito, porque sabem perfeitamente que esta pode ser uma espécie de arma de troca, digamos assim, para que, se não consiga uma anistia ampla, geral e irrestrita, possa ao menos livrar Jair Bolsonaro das grades, como é o sonho da esquerda. Então, é óbvio que essa movimentação política se mostrou muito forte a partir do momento que mais de 300 votos foram favoráveis pela anistia, né? Votos suficientes, inclusive, para aprovar PECs. Então, o governo do Inácio está de orelha erguida, com certeza, e os ministros também. Porém, temos outras situações que não vão tão bem assim nesta anistia. Nós vamos falar disso. Claro que em meio ao vendaval político e jurídico que ameaça destruir de vez a trajetória do nosso presidente Jair Bolsonaro, surge aí então a voz de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos com uma aposta ousada. Ele vai recorrer a uma nova ordem de Donald Trump como escudo contra a fúria do Supremo Tribunal em cima de seu pai. Segundo o Eduardo, a condenação imposta a Jair Bolsonaro poderia ser enquadrada dentro de uma lei americana que pune detenções ilegais de cidadãos norte-americanos no exterior. Não se trata de um delírio, mas de uma estratégia. Bolsonaro, que sempre manteve laços próximos com os Estados Unidos e foi recebido como um aliado lá em Washington por Donald Trump, pode agora ter sua liberdade defendida pelo mais improvável dos caminhos, uma medida vinda diretamente da Casa Branca. Claro, Jair Bolsonaro não é cidadão americano, e apesar disso, o deputado Eduardo se apega a um dos trechos da ordem executiva de Donald Trump, que foi anunciada no início agora de setembro. Trata-se de um artigo da seção 2 da ordem Fortalecimento e Esforços para proteger cidadãos americanos da detenção indevida no exterior. Nele, Donald Trump definiu que o Departamento de Estado americano pode agir, mesmo nos casos em que a detenção injusta ocorra com cidadãos de outros países, mas que Washington tenha interesse nacional. Nesse caso, Washington tem sim interesse em Jair Bolsonaro. Este gesto do Eduardo escancara a gravidade do momento. Se um deputado federal, líder da minoria na Câmara, precisa apelar para leis estrangeiras para tentar salvar o presidente Jair Bolsonaro, é porque o Brasil deixou de ser uma democracia funcional,
é porque ele não tem mais onde recorrer, já que seu processo, seu julgamento começou na última instância, o que já foi errado desde o início. Por não ter foro privilegiado, Jair Bolsonaro deveria ter sido julgado na primeira instância, assim como os outros réus do núcleo 1, 2, 3 que vem pela frente. O que temos hoje é um tribunal de exceção, um Supremo que caça, condena e elimina adversários políticos, como se fosse dono do destino da nação. Um padrão no qual o governo é responsável, cúmplice ou apoia materialmente a detenção injusta e ilegal de cidadãos de outros países em casos em que os Estados Unidos têm um interesse nacional, usando critérios semelhantes aos usados no Departamento de Estado, lá nos Estados Unidos, em determinações de detenção injusta, que pode sim favorecer Jair Bolsonaro. Isso é o que diz o texto, e isso é o que traz o Eduardo Bolsonaro. Então, muito embora seja uma ajuda remota, digamos assim, porque é necessário atravessar uma série de impedimentos até chegar ao ponto de salvar o nosso presidente, não deixa de ser mais uma luz no fim do túnel. Afinal de contas, nessas horas tem que se tentar de tudo. Como consequência, Washington prevê que governos ou autoridades do país podem sofrer sanções norte-americanas, que vão desde a perda de visto a restrições de exportações, Magnitsky, e se forem classificados como um estado patrocinador de detenção injusta, claro que esta ordem é mais do que pesada. A nova ordem presidencial abre então aí um espaço para que os Estados Unidos intervenham diplomaticamente em casos de abusos judiciais, o que é o caso, é o que está acontecendo aqui no Brasil. E o Eduardo Bolsonaro vê nisso a última chama de esperança para resgatar o pai das garras do sistema. Como ele mesmo diz, como é notório, Jair Bolsonaro não é apenas um condenado injustamente. Ele pode ser classificado como um preso político e até mesmo como um refém do violador de direitos humanos, aquele ministro. Isto é o que escreveu Eduardo em sua rede X. Agora, o interessante nisto é que esse movimento do Eduardo vem num momento oportuno, onde Donald Trump decidiu cravar mais uma bandeira em sua guerra contra o caos. O grupo Antifas, ou Antifa, melhor dizendo, foi oficialmente designado nos Estados Unidos como um grupo de organização do terror. A palavra é outra, mas vocês entendem, organização do terror. A medida não é apenas simbólica, e há um recado direto e brutal de que os Estados Unidos não irão tolerar mais a atuação de grupos radicais que se escondem atrás de bandeiras ideológicas para espalhar a destruição. Segundo Donald Trump, o Antifa não é um simples grupo de jovens militantes, mas sim uma rede generalizada de radicais violentos, treinados para incitar confrontos, semear ódio e incendiar cidades sob o falso discurso de resistência. Para o presidente americano, chegou a hora de cortar o mal pela raiz, desarticular esta máquina de violência antes que ela se transforme em um câncer irreversível dentro da sociedade. A decisão antecipa aí uma repressão dura, comparável a medidas tomadas em tempos de guerra. Ao classificar o grupo como um grupo do terror, Donald Trump abre caminho para investigações mais pesadas, vigilância de inteligência, bloqueio de financiamentos e prisões exemplares.
é a transformação da retórica em ação. Quem pregar aí a violência, usando o nome da política, digamos, será tratado como inimigo interno dos Estados Unidos, dentro ou fora do país. Quando se diz fora do país, evidentemente podemos chamar essa decisão de Donald Trump para o que está acontecendo aqui dentro também, né? Muito bem. Agora vamos entrar nesse assunto espinhoso que é a anistia tão desejada por nós. Nós estamos aí há já um ano, pelo menos, mais que um ano, lutando por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tudo começou quando os presos do dia 8 de janeiro foram presos. Desde então começamos a lutar por isto. Só que essa farsa da anistia veio às claras na noite de ontem. Como a direita é enganada de uma forma tão simples, né? Enganada na véspera de um sonho de Bolsonaro livre. Ela é enganada de forma muito fácil e eu vou explicar para vocês. Porque Brasília amanheceu hoje com um gosto amargo de traição. Nas vésperas de uma decisão que poderia devolver a liberdade política ao nosso presidente Jair Bolsonaro e pacificar de vez a direita brasileira, surge então o nome do relator do projeto de anistia, Paulinho da Força Sindical. Ou seja, já é uma sentença fria e calculada. Hugo Mota aceitou pautar o pedido de urgência para o projeto de anistia, depois votaram o projeto da anistia, foi aprovado e ficou para hoje ele citar o nome do relator. Se a oposição é que entrou com esse pedido de anistia, era suposto o relator ser alguém da oposição. Mas não, ele me indica Paulinho da Força, dizendo que ele é neutro. Aonde existe neutralidade em Paulinho da Força? Que foi parceiro do Inácio a vida inteira, que é próximo daquele ministro sancionado. Isso é impossível. É impossível acreditar que isso possa dar certo, né? É apenas mais uma enganação para manter a direita refém de promessas que nunca se cumprem. O jogo está claro. O discurso do meio termo, né, da anistia light, que está sendo vendido como solução para pacificar o país, nada mais é do que uma fórmula perfeita para adiar indefinidamente aquilo que milhões de brasileiros clamam nas ruas: a verdadeira anistia ampla, geral e irrestrita. Como foi em 79, onde todos os que estão aí na esquerda de hoje foram beneficiados e recebendo indenizações até hoje, inclusive. Um absurdo. Mas o texto que está sendo discutido com maior evidência de sucesso é aquele que se enquadra nos moldes de uma anistia light. Diz que ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral, ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico, refeições, prestações de serviço, publicações em mídias sociais e plataformas, entre os dias 30 de outubro de 2022 até o dia de entrada em vigor desta lei, desta anistia. Na prática, trata-se de uma anistia light, que teria o alvo do Senado, teria o aval do Senado, né, e do Supremo,
Por isso que estão dizendo que é uma anistia light, meia boca, que agrada ao Senado de Davi Alcolumbre e ao Supremo daquele ministro. E, portanto, claro que não teria rejeição de nenhum dos lados. A questão é que o texto não alcançaria as lideranças e os condenados pela trama supostamente golpistas, principalmente do núcleo 1, que já foi julgado, e dos outros 2 núcleos. O que adianta uma anistia se é para deixar tanta gente que foi condenada injustamente presa? Na prática, essa anistia light atingiria apenas os menores, ou seja, faria com que aqueles que estão presos tivessem suas sentenças reduzidas, não canceladas. Eles simplesmente teriam sentenças reduzidas e ficariam fichados como condenados. Agora, não existe nada que impeça que os líderes, digamos assim, da trama golpista, como o nosso presidente, possam lutar por liberdade futura. Esse podem lutar por sua liberdade futura quer dizer o quê? Não quer dizer absolutamente nada. Porque se não tiver anistia, vão recorrer a quem? Ao Supremo. Então é o tipo da jogada malandra que não ajuda em nada aos que estão presos, aos que estão condenados, e na minha opinião, a oposição caiu de gaiata mais uma vez. A ideia de Hugo Motta é usar esse texto que foi preparado pelo Marcelo Crivella como base para um acordo que possa incluir também redução de penas e alterações na lei de crimes contra a democracia. Enquanto o povo veste verde e amarelo, acreditamos que a justiça será feita. Essa é a nossa expectativa de sempre, que até hoje nunca foi atendida. E os bastidores de Brasília se transformam então em um palco de conchavos e negociatas. Porque a oposição, que deveria ficar com a relatoria, mais uma vez foi derrotada, deixando cair nas mãos de um aliado do Inácio. E eles tentam vender a ideia de que o Paulinho da Força hoje é centro, é isento. Mas não adianta. Não adianta querer disfarçar, nós sabemos quem é quem. Paulinho da Força, que em 2020, se não me falha a memória, já foi condenado a 20 anos de cadeia. E depois o Supremo liberou. É o velho roteiro da política brasileira. Prometer o céu e entregar um purgatório. E assim, vamos esperando que um milagre aconteça. Porque o que deveria ser um momento de redenção de Jair Bolsonaro e de milhões de conservadores pode agora se transformar em mais um capítulo da longa novela de frustrações impostas por aqueles que dizem lutar pela paz nacional, mas trabalham para manter o Brasil aprisionado na farsa da conciliação seletiva. É difícil imaginar como os parlamentares que lutam tanto para conseguir um projeto de anistia, para conseguir uma CPI, para conseguir isso ou aquilo, sempre acaba entregando a coordenação na mão da esquerda. Muito embora a gente sabe perfeitamente que a oposição foi enganada por Hugo Motta. A princípio ficou mais ou menos acordado que se a oposição aprovasse o projeto que foi aprovado ontem ainda de blindagem dos parlamentares, então Hugo Motta aprovaria o projeto de anistia e daria relatoria para a oposição. Mas fomos traídos. Fomos traídos mais uma vez. Agora, esse tribunal de exceção não para, não se contenta. E hoje abriu um novo ataque contra o nosso presidente Jair Bolsonaro.
Por incrível que pareça, mais uma vez entrou em cartaz o Teatro do Supremo, com um novo processo fabricado com muita criatividade e narrativas distorcidas para alfinetar o nosso presidente cansado e adoentado. Hoje foi a vez do Flávio, do ministro Flávio, aquele que é comunista, agir como se fosse um inquisidor da toga. Ele abriu mais um inquérito contra Jair Messias Bolsonaro. Mais uma investigação. Sob a desculpa de que houve fraudes e superfaturamentos e desvios de recursos no período pandêmico, lá em 2020, o Dino abriu um processo para apurar indícios de crimes contra a administração pública no governo de Jair Bolsonaro. Claro que o Dino vai fazer de contas que ele não foi acusado de fazer parte de um consórcio do Nordeste, um consórcio fraudulento, conforme informações do deputado Wellington do Curso, do Partido Novo, quando disse em junho passado que a Polícia Federal tinha provas de desvio de recursos pelo consórcio, né? Consórcio do Nordeste. Eles desviaram 40 milhões de reais com a conversa de que iam comprar respiradores esses que nunca apareceram, mas o dinheiro foi embora. Mas o Dino vai fazer de conta que não tem nada a ver com isso, já que na época ele era o governador do Maranhão e estava envolvido. Mas todos sabem que não se trata de justiça, trata-se apenas de vingança política. O Supremo Tribunal, em sua metamorfose grotesca, deixou há muito tempo de ser uma Suprema Corte, que defende a Constituição, para se tornar um tribunal de exceção, onde não existe equilíbrio, não existe contraditório, não existe imparcialidade. Apenas perseguição em um alvo fixo que é Jair Messias Bolsonaro. Eles, claro, vão investigar todos que participavam do governo, inclusive os familiares. O Flávio, o Eduardo e o Carlos. E eu pergunto, não tem muito mais pessoas que precisariam ser investigadas sem ser eles? Será que os outros também receberam algum processo, alguma investigação? Claro que não, né? O governo brasileiro sabe que não existe punição para os seus aliados, para os aliados do poder, que desperdiçam e já desperdiçaram fortunas em medicamentos, em respiradores fantasmas, em leitos hospitalares, né? Hospitais de campanha que foram montados e nem foram usados, vacinas, todas superfaturadas. Mas contra Jair Bolsonaro abre-se um inquérito atrás de inquérito, como se fosse uma perseguição digna de páginas obscuras da história. No fim, fica a verdade escancarada. Não é Jair Bolsonaro que está sendo julgado, é a própria democracia brasileira que está sendo esmagada por esse Supremo Tribunal. E eu penso, meus amigos, que com tudo isto, fica muito mais fácil para o governo de Donald Trump perceber o que está acontecendo de fato no Brasil. Para perceberem que, de fato, já existe sim uma ditadura escancarada, aberta e em funcionamento. E que se os Estados Unidos não querem ver o Brasil entregue no colo da China, vão ter que agir de alguma maneira. Vão agir de uma maneira ou outra. E, obviamente, a única forma de parar com isto, para interromper esses processos em andamento, vai ser jogar uma pressão muito forte no governo brasileiro, com sanções e leis Magnitsky. E é isso que está sendo aguardado para a semana que vem, e dizem que no discurso que Donald Trump fará na ONU,
na próxima semana, a partir de terça-feira, possivelmente ele vai anunciar essas sanções dentro da Assembleia da ONU. Nós estamos na expectativa, como sempre. Não nos resta outras opções. Mas, por enquanto, é o que nós temos para o momento, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não das notícias, mas dos vídeos sim, né? Do vídeo sim. E desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.